O clima entre nós. Era uma vez uma grande ilha, uma terra verde, onde os vikings, liderados por Eric o Ruivo, desembarcaram pouco antes do ano 1000 depois de Cristo. Foram os vikings que batizaram este lugar de Terra Verde. Naquela época, eles tinham uma economia baseada na caça das morsas para a extração das presas de marfim. O marfim era exportado para a Europa e muito usado na confecção de objetos de decoração, em peças de xadrez, por exemplo. Mas, recentemente, pesquisas arqueológicas parecem que elucidaram um mistério. Por que os vikings sumiram desta ilha, na porção mais ao norte do hemisfério norte? A resposta? A Europa começou a receber cada vez mais o marfim dos elefantes. E aí nós estamos aí por volta do ano 1200. E isso obrigou os vikings a caçar uma quantidade cada vez maior de morsas para superar a leva do marfim que vinha dos elefantes. Bom, a população de morsas foi, na verdade, se extinguindo por causa da superexploração. E tem outro fator que também é apontado pelos arqueólogos, né, que expulsaram os vikings desse lugar. Os invernos começaram a ficar cada vez mais rigorosos. Caro ouvinte, sabe que ilha é essa que se chama Terra Verde? É o que conhecemos hoje como Groenlândia. Greenland, em inglês, Terra Verde. Mas a Groenlândia só tem gelo a perder de vista, Jô. Tem gente morando lá? Alguém poderia até perguntar. Pois é, a Groenlândia é um território autônomo do Reino da Dinamarca. Caro ouvinte, seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós, que neste episódio vai justamente falar sobre a Groenlândia. Nós vamos entender o que aconteceu com o clima na Terra para que a Groenlândia saísse de terra verde e passasse a ter uma terra de gelo, né? E mais, a partir dessa história, entender o nosso presente, o aquecimento global e o nosso futuro. E justamente, então, para falar desse fascinante mundo que é essa história do clima, convidei para conversar comigo hoje o professor Pedro Leite da Silva Dias. Ele foi um dos fundadores do curso de meteorologia da USP e até recentemente era o diretor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Atualmente, seus maiores interesses de estudos são na área de variabilidade climática e na paleoclimatologia. Professor Pedro Leite Silva Dias, seja muito bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós. É um prazer e uma honra tê-lo por aqui, Pedro. E é um prazer participar desse encontro aqui nesse podcast e conversar com você, né? Eu sei que esse encontro sempre é divertido, né? Sempre. Com você fica muito mais ainda. Escuta, você está em Boulder, né? Estou em Boulder, no Colorado, Estados Unidos, sentindo frio aqui. Sentindo frio, pois é. Hoje está bem abafadinho aqui em São Paulo, viu? Nós estamos aí nas vésperas dos nossos solstícios de verão, está ficando cada vez mais abafado. Pedro, é o seguinte, como é que a gente vai explicar o que aconteceu climaticamente com a Groenlândia, né? Como é que um lugar saiu de ser uma terra verde, deixou de ser uma terra verde para virar um continente gelado? Qual é a história climática que a gente tem aí? Para entender essa história, essa transição, a gente tem que começar um pouco antes, né? Tem que começar lá pelo ano 900, por aí, que foi um período que começou a esquentar, principalmente ali no norte da Europa, todos os países nórdicos, né? Suécia, Noruega, e também na Europa, ali, Dinamarca, Holanda. E isso viabilizou uma expansão tremenda da agricultura naquela região. A sociedade aumentou a população, tá certo? Porque tinha mais comida, né? E aí os vikings ali naquela região lá perto da Suécia, da Noruega, tinha muita madeira, tá certo? Nessa época ali naquela região. Começaram a fazer aqueles barcos imensos que aparecem
tinha floresta, né? Tinha floresta, tinha muita floresta ali naquela Tinha região. madeira, tinha muita floresta, uma atmosfera toda mais quente. Isso, exatamente. Foi um período quente, muito uma expansão da atividade humana tremenda ali no norte da Europa, né? E eles eram exploradores e começaram a navegar, e as correntes marítimas ajudavam, os ventos ajudavam, né? Chegaram até a Inglaterra, tá certo? Já em torno de no ano 850, por aí, já estavam ali na Inglaterra, né? E aí da Inglaterra, passado mais alguns tempos, eles foram caminhando, né? Navegando, na verdade, né? Ali para a Islândia, né? E da Islândia, um pulinho, chegaram na Groenlândia, na parte sul da Groenlândia, né? E descobriram, eles estavam, na verdade, já à busca das chamadas, dessa Terra Verde, né? Porque haviam lendas, tem inclusive registros de alguns vikings que, mesmo antes do ano 900, já tinham chegado ali naquela região. E, inclusive, existem registros históricos, hoje já bem comprovados, de que chegaram até aqui na costa do Canadá. Tá? E tem registros, isso arqueológico, né, registro arqueológico que confirma essa vinda dos vikings até aqui. E a coisa estava indo muito bem. Tempo quente, invernos não tão rigorosos, verões com chuva, tá certo? Ali, pelo menos no sul da Groenlândia. Ou seja, dava para cultivar a terra e com isso tinham condições de se manter. Tudo isso foi indo muito bem, até, como você contou aí, 1200 e tanto, né? Tinha essa atividade de pescas extremamente intensa, né? De caça muito intensa. Só que quando vai chegando lá por 1250, o gelo ali na Groenlândia começou a se expandir e começaram algumas dificuldades para os vikings, né? Principalmente a questão de alimentação, porque o verão não permitia o crescimento das colheitas, né? E teve um episódio muito importante que foi se não me engano, foi em 1257, a explosão de um grande vulcão. E esse grande vulcão fez com que não só o inverno fosse muito rigoroso, mas o verão seguinte foi horrível. Ou seja, foi um verão muito frio. Então isso começou a causar uma série de rupturas naquele estilo de vida dos vikings ali na Groenlândia, né? Aí, lá por 1300, por exemplo, já começou a ficar muito difícil, porque, com regularidade, os verões eram ruins, do ponto de vista da agricultura. Isso, mais frios. E também, na própria Europa, começou a esfriar. Tá? Você tem, por exemplo, um período de muita fome na Europa, em torno de 1315, 1320. Morreu muita gente, não tinha comida. E essa tendência a resfriar continuou, entrou pelos anos 1400, né? E foi cada vez ficando mais frio, né? Quando você chega lá pelos anos 1500, por exemplo, já não era só ali no norte da Europa que estava frio. Não, você encontra registros de resfriamento pela Ásia, aqui na América do Norte, você encontra no Hemisfério Sul, tá certo? Uma transição bastante marcante para o regime frio. Tem registros na África, no sul da África, por exemplo. E isso culminou ali por 1650, 1700, 1750. E continuou relativamente frio, em 1800, e começou a esquentar só no século passado. Esse período frio, que começa lá por 1200, 1300, mais ou menos, isso aí é conhecido como Pequena Idade do Gelo. Tá? Em inglês, Little Ice Age. E hoje em dia
está bem claro que isso é um período que se estende essencialmente até pelo menos o final do século XIX. Aí a questão é o seguinte, o que causou, né, essa mudança de clima? Porque se você volta lá atrás, nos anos 900 até 1300, era o contrário, era muito quente. Né? A Europa teve todo aquele boom da agricultura por causa da temperatura. A gente sabe hoje por que esquentou e por que esfriou? Sim, a gente tem uma ideia bem razoável hoje. E eu vou começar com as principais causas, tá certo? O que foi discutido na ciência, né, como sendo possíveis causas dessas transições. Uma delas é a atividade solar, a questão das manchas solares, os ciclos solares, né, de quantidade de energia que sai do Sol, e tem períodos de 11 anos, que a gente são os mais conhecidos, mas você tem períodos bem mais longos, tem períodos da ordem de 80 anos, tem períodos da ordem de 200 anos, períodos da ordem de 1.500 anos. Tá? Então, isso, em princípio, seria uma possibilidade. Mas você sabe que desastre de avião não é normalmente uma única causa, certo? Não. É a combinação de vários fatores. Então, aliás, os desastres. Isso. A mesma coisa ocorre com essa história da pequenidade do gelo. Tá? Tem o papel do Sol, seguramente. Tem outra coisa que foi o aumento da atividade vulcânica, que começou com aquele grande vulcão que eu mencionei agora há pouco, lá no 1275. Tá? Esse aí já foi o comecinho da crise. E foi uma sequência de grandes vulcões, inclusive nos anos 1400, também teve outra batelada de vulcões que explodiram e colocaram um bocado de poeira no ar. Essa poeira reflete radiação solar para o espaço, portanto, menos radiação solar chega na superfície e começa a esfriar. Portanto, você não consegue aquecer. Exatamente. Então, esse é outro aspecto importante. Combinado com isso, tem outros aspectos. Mudanças na circulação oceânica. Tá? Porque na hora que você começa por exemplo, a congelar o oceano, se diminui o aporte de água doce no oceano nas regiões polares, certo? A água doce fica retida no gelo, né, em cima do continente, não desce, tá, para o mar. Isso acaba tendo influência nas correntes oceânicas que transportam calor desde a região equatorial até as regiões de latitudes mais altas. Tá? Então começam a ter processos de realimentação induzidos pelo oceano. Então esse é um terceiro fator, uma diminuição da intensidade dessas correntes oceânicas que transportam calor da região equatorial para as latitudes mais altas. Ou seja, isso provoca um resfriamento nas latitudes mais altas. Mas tem mais coisas. É interessante que, hoje em dia, já se comenta a possibilidade de que algumas dessas mudanças que ocorreram no período medieval quente e a transição para o período frio já tenham a mãozinha do homem. Você tinha uma população naquela época aí da ordem de uns 400 milhões de pessoas no mundo, né? Só que você tem que lembrar o seguinte, você mesmo mencionou a história da degradação da vida marinha, né, das morsas. Exatamente, você não imagina superexploração. Você não imagina a degradação que foi nas florestas na Europa, por exemplo. As construções eram todas de madeira nessa época. Os barcos, todo esse período, um boom tremendo na navegação, né? Ali pelo final do 1900, a virada do milênio, né? No ano 1000, e depois nos anos 1200, aquele auge, né? Do período medieval. Isso representou uma destruição tremenda das florestas. Toda aquela parte sul da França, por exemplo, Itália, tudo aquilo ali eram florestas enormes. Esse efeito da devastação das florestas é uma coisa impressionante. Inclusive nessa parte do norte da Europa. Os próprios vikings destruíram áreas enormes de florestas ali na Suécia e na Noruega. Bom, ou seja, você tem a questão da variação do Sol, que entrou num ciclo de atividade
menor, né, lá por 1300, 1400, e que continuou até o 1800, mais ou menos. Você teve um aumento da atividade vulcânica nesse período, que também contribui para o resfriamento. Grandes massas, plumas de desertos Junto com vulcânicos. isso, você teve uma redução dessa corrente marítima que leva a água quente para o norte, no hemisfério norte. Você tem essa questão já de um início do efeito da mudança climática induzida pelo homem. Tá? Isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu comecei a perceber que, mesmo nessa época lá atrás, há mais de 1000 anos atrás, né, a atividade do homem já tinha uma intensidade suficiente para causar algum efeito mensurável no clima, por causa da mudança do uso da terra. Bom, a combinação desses fatores é que levou a essa crise climática que chegou na pequena idade do gelo, né? E isso foi um processo que, como eu disse, durou vários séculos, né? E foi o que basicamente impediu o progresso da vida lá dos vikings. Por exemplo, uma das coisas interessantes, do ponto de vista histórico, é que esses vikings estavam ali na Groenlândia, mas alguns já tinham ido ali para o Canadá. E aí você faz a pergunta, mas por que não ficaram lá? Por que não se estabeleceram no Canadá, um lugar um pouco mais quentinho, né? Bom, justamente eles foram pegos por esse resfriamento. E aí ou seja, com esse resfriamento... O Canadá quase todo virou gelo também. Com esse resfriamento, eles também tiveram esse problema lá no nordeste do Canadá, também começou a esfriar, as rotas de navegação ficaram inviáveis, Sim. Ou seja, houve um isolamento entre os vikings que estavam lá pela Groenlândia e os vikings que tinham conseguido chegar ali no Canadá. Ou seja, foi o começo do fim daquela período fantástico de exploração por parte dos vikings, né? A gente teve foi esse ano, né, um estudo aí recente que cravaram na datação de carbono ano 1000 no Canadá, né? Tem aquelas construções históricas lá e agora a data certa é ano 1000. Então estamos exatamente há 1000 anos, né, desse evento, né? Agora, o Pedro, explica um pouco assim, como é que a gente explica esses longos ciclos frios e quentes da atmosfera? E em que fase que nós estamos agora? Então... basicamente o Sol? Veja, nós terminamos o período a pequena idade do gelo, lá pelo final do século XIX, e, em princípio, entramos num novo período quente, certo? Parecido com aquele do período medieval. Esses períodos tendem a ter uma certa ciclicidade, tá? Não às vezes tem surpresas. Nós estamos passando por uma surpresa, porque, em princípio, se fosse mantido o ciclo natural, nós realmente deveríamos ter entrado num período de aquecimento, porém, está acontecendo um negócio estranho, que é o seguinte: está aquecendo muito mais do que deveria. Então, essa transição que a gente está observando agora, principalmente no final do século XX, começo do XXI, é que espanta os climatologistas especializados nessa questão, por exemplo, do efeito das variabilidades natural e o efeito da variabilidade induzida pela atividade humana, tá? Foi isso que me convenceu quando eu comecei a participar desses grupos, como o painel intergovernamental de mudanças climáticas, lá no começo dos anos 90, né? Aquilo, quando eu fiz a pós-graduação, nos anos 70, falava-se muito sobre isso, de que a gente tinha tido ali aquele período quente, né, dos anos 20, 30, 40, 50, tinha esse ciclo dos 80 anos, que a gente deveria ter um certo resfriamento no final do século XX, tá? Para depois voltar de novo a ter mais aquecimento no
lá para 2020, 2030. Contando com o ciclo de 80 anos do Sol. O ciclo de 80 anos. Ou seja, a explicação basicamente era Sol. Tanto tem até artigo em revistas aqui nos Estados Unidos, tem um artigo na capa da revista Times, tá? Eu acho que é de 1970, eu estava fazendo pós-graduação, devia ser 77 por aí, que mostrava Nova York debaixo de gelo. E era previsões climáticas. Era a expectativa de que com esse ciclo, né, de uns 80 anos, a gente entraria num período mais frio no final do século XX. E entramos? Nada, né? Uma previsão totalmente furada. Muito pelo contrário. A Groenlândia está aí para... E o Ártico está aí para a gente não esquecer que a história não está seguindo o ciclo natural. Pedro, só para deixar bem claro, eu queria que você comentasse assim, o que nós estamos chamando de ciclo natural de aquecimento e resfriamento, né? E o que a gente começa a perceber fora desse ciclo natural. Tá. Então, esses ciclos naturais são esses associados à variabilidade do Sol, principalmente, a ocorrência de vulcanismo. Vulcanismo é um caso um pouco diferente, porque o vulcanismo a gente não tem um ciclo bonitinho. E de vez em quando, às vezes, você entra num período de mais atividade vulcânica, como foi o início da pequena idade do gelo. Mas nós não... E também nós não estávamos passando por um período muito ativo, né, no final do século XX, nada disso, não era nada normal, atividade vulcânica, né? E então diziam assim, olha, mas o Sol está entrando num ciclo que deve levar a um resfriamento. Isso foi a razão do tal do artigo de capa da revista Times no final dos anos 70. E nada disso aconteceu. Tá? Aí tem aquele grande El Niño de 83, que causa uma ruptura climática tremenda, um impacto social enorme, e com isso foi criado o painel intergovernamental de mudanças climáticas para responder essa pergunta. Gente, o que está acontecendo aqui nessa nossa casa, né? O clima está meio estranho, né? E quando o IPCC começa as suas atividades nos anos 90, foi quando eu tive a oportunidade de participar pela primeira vez, eu me lembro claramente dessas apresentações sobre essas causas naturais, né? Digamos, o vulcanismo, Sol, a polar, né? Todas essas coisas. E a conclusão já naquela época, eu me lembro claramente disso, foi uma reunião em 1995, em que ficou ali evidente que o que estava acontecendo, as mudanças de temperatura que nós estávamos observando aqui na nossa casa, né, planeta Terra, não eram compatíveis com o que você deveria observar se a causa fosse somente o Sol ou atividade vulcânica ou essas mudanças das correntes oceânicas. Então tinha um agente externo trabalhando. Aí, qual que era o agente externo que se explorava na época? Bom, nós já estamos observando, isso no final do século XX, um aumento brutal da concentração de gases de efeito estufa, como o caso do CO2 e o metano. Será que é isso? Bom, os modelos naquela época já mostravam que o padrão observado de aumento de temperatura era compatível com aquilo que se esperava do aumento da concentração de gases de efeito estufa. Sabe quem foi uma das primeiras pessoas a modelar esse efeito, simular esse efeito em computador, né? O Manabe, que recentemente ganhou o Prêmio Nobel de Física agora nesse ano, 2021. É verdade. O Manabe era exatamente na época que eu fazia pós-graduação nos anos 70, que ele publicou esse primeiro artigo de simulação do efeito do dobramento da concentração de CO2 na atmosfera. Me lembro como se fosse hoje, tá? Nas aulas, né? Mostrando aquele artigo do Manabe e as consequências do dobramento da concentração de CO2. E o que a gente observava era compatível com aquele negócio que ele estava mostrando. Né? Então, daí veio, essa é a razão principal pela qual o IPCC, já desde os primeiros IPCCs, argumenta de que é muito provável
que o que a gente esteja observando aí fora hoje seja devido ao aumento da concentração de gases de efeito estufa, porque não parece nada com aquilo que deveria acontecer se esses fatores chamados naturais fossem predominantes. Né? E aí nós estamos agora tendo um aquecimento muito mais acelerado. Isso, exato. Do que inclusive durante um período por uma causa natural. Inclusive durante um período que deveria ter ocorrido algum resfriamento, que foi no início desse século XX. 21. No início do século XXI. Não tem resfriamento nenhum. Não tem resfriamento nenhum. Não. Bom, vamos falar a verdade. Tá. Algumas regiões da Terra você encontra resfriamento. Tá? Mas na média. Na média global, não. Na média global, pelo contrário, é um aquecimento e que você não consegue explicar através dos efeitos naturais. Agora, uma outra região, isso acontece. E por que acontece resfriamento em alguns lugares? Mudanças nas correntes marinhas, né, que eventualmente levam alguma região a não ter o aporte de água quente e aí esfria. Mas são efeitos muito localizados. Assim, apesar de você ter eventos extremamente frios, né, assim, locais, quando chega agora, por exemplo, nós vamos começar um inverno no hemisfério norte, assim, situações de invernos extremos, né, e ainda assim, na média global, você vê um aquecimento. Né? Aí nós estamos vendo, inclusive, assim, esses resfriamentos, né? Aqui no hemisfério sul a gente sente bem isso, assim, em função de fenômenos como Laninha, que dão esse certo resfriamento, facilitam, digamos, né? um resfriamento no centro-sul do Brasil em particular, mas ainda assim, nada disso vai tirar a média, assim, não tem força para você diminuir, para você alterar essa tendência, né, de aquecimento, né? Você sabe, Pedro, assim, que um dos eventos que vai entrar na minha lista de eventos climáticos especiais, né, digamos assim, na minha retrospectiva de 2021, retrospectiva climática, será a chuva excepcional que aconteceu na Groenlândia no dia 14 de agosto de 2021. Nós estamos falando que foi uma coisa absolutamente surpreendente e impressionante, foi que começou a chover no ponto mais alto da Groenlândia. A estação meteorológica que tem lá começou a registrar chuva, foram mais de 9 horas de chuva, água líquida. Para você ter água líquida, significa que a temperatura subiu e não subiu pouco, né? Porque senão vira gelo, certo? Então, essa é uma coisa assim que... E por que isso chamou tanto atenção? Foi no ponto mais alto da Groenlândia, né? Então, assim, não foi um evento qualquer, né? E aí, professor, assim, veja, foi a terceira vez, parece que isso aconteceu, desde a década de 90, nunca se viu tanta perda de gelo, né? Quer dizer, foi um evento muito raro que aconteceu, né? Aí é o seguinte, para a gente dar um fecho nessa história, assim, como é que a gente pode entender essa chuva excepcional, né, com o que ocorreu na Groenlândia esse ano? Para onde é que nós estamos indo em termos de temperatura global, né? Quer dizer, vamos pegar então um pouco assim do nosso presente agora, do significado que tem isso e como é que é o nosso futuro aí. Então, do ponto de vista desses processos naturais, você nós já deveríamos estar num período de aquecimento, já do final do século XIX para cá, porém com essas flutuações ligadas a esses ciclos de 80 anos, 60, 80 anos. Né? E, como eu te disse, as coisas não estão batendo com essas expectativas. Então, aí vem a hipótese do efeito do aquecimento global. Ok, e agora? Que vai acontecer aí para frente? Né?
Bom, o, o, o que nós estamos observando nesses últimos anos é uma série de extremos climáticos absolutamente extremos, muito maior. Por exemplo, você pega, aqui no nosso caso, aqui no Brasil, né? Você pega os últimos 10 anos, choveu menos no Brasil Central que no Sudeste do Brasil do que na década anterior, que por sua vez também já choveu menos que na década anterior. Na verdade, a última década que choveu muito mesmo é dos anos 80, tá certo? É os anos 80 até meados dos anos 90. De lá para cá, as chuvas diminuíram no Brasil Central e no Sudeste. E isso, inclusive, é motivo de grande preocupação. Você veja o impacto que isso tem na agricultura. A produção brasileira só não caiu muito porque a agricultura e a pecuária aqui no Brasil estão muito mais eficientes do que eram há 20, 30 anos atrás. Então, você consegue compensar, em parte, com tecnologia, e aí a importância, né, do uso de ciência, né, que a gente fala tanto, né, para justamente compensar essas variações naturais do clima e fazer com que você consiga produzir alimento, né? Porque produzir alimento é crítico, né? Claro. Se você não produzir alimento, é o caminho para instabilidade social, para uma série de problemas, né? Basta olhar para a história. Né? E então, olhando aí para frente, a tendência nesses próximos anos, a gente já entrou numa fase em que esses ciclos naturais eles têm uma intensidade menor do que aquela associada ao efeito do aquecimento global. Então, quando você olha para os cenários do painel intergovernamental de mudança climática para essas próximas décadas, você vê aí claramente um aumento dos extremos, tá? Com a média mostrando o aquecimento. Algumas, no caso aqui da América do Sul, você tem principalmente na região norte, leste da Amazônia e nordeste do Brasil, indícios de uma diminuição da precipitação e um aumento grande de temperatura, o que é uma combinação ruim, né? Tá certo? Porque tem mais evaporação também, portanto, do ponto de vista da disponibilidade de água, isso é alarmante. Fica cada vez mais seco, você cria uma atmosfera ainda mais seca. Isso só vai encontrar aumento de chuva quando você chega na região sul, nordeste da Argentina. Né? Ali se encontra uma região com aumento de chuva. Sudeste fica ali no meio do caminho, né? Mas o que acontece no Nordeste, numa situação como essa? É justamente esse zigue-zague, né, de extremos, que não é o que a gente vem observando. Tá? Nesses últimos 10 anos, principalmente, a gente teve esses extremos climáticos fantásticos, particularmente esse ano, de 2020 para 2021. Né? Você olha, por exemplo, nos registros históricos aí da Agência Nacional das Águas, né? E dos níveis dos reservatórios, da vazão dos rios, é alarmante, né, o que está acontecendo nesse último ano. Né? Mas, como eu disse, isso que aconteceu esse último ano não é um fato isolado. A gente observa que já nos últimos 10 anos tem essa tendência para diminuição da chuva média e, em particular, essa questão dos extremos. Né? Porque quando varia só na média, a gente até consegue, né, dar um jeito, tá? Você vai ali, vai se ajustando e coisa e tal. Mas quando os extremos começam a ficar muito intensos, tanto para cima como para baixo, é duro, né? Mas o que a gente precisa entender aqui é que na nossa história, né, nessa história da variabilidade climática, a culpa atualmente é nossa. Então, quer dizer, esse é o grande problema. Precisa... Você veja, é o que nós estamos falando, né? Não bate com aquilo que a gente deveria estar observando, isso que está acontecendo aí fora, né? Tá? Nós vimos aqui o professor Pedro dar uma explanação sobre esses ciclos de aquecimento e resfriamento, que, sim, uma parte deles é natural. Né? A história do clima do planeta mostra isso, e hoje você tem dados, você consegue ter dados que te mostram isso. A ciência atmosférica conseguiu fazer isso.
né? Agora, o que nós estamos vendo nessas últimas décadas é que a velocidade desse aquecimento está muito maior do que aquilo que seria o natural, e é essa preocupação. Esse aquecimento a mais que a gente está dando, somos nós mesmos que vamos ter que reduzir com a nossa mudança de atitude. A atmosfera mais quente do que ela poderia ser tem consequências bastante complicadas, a gente já está vendo. Bom, eu vou ficando por aqui, eu agradeço demais ao professor Pedro. Nós vamos nos encontrar outras vezes, professor, né, com prazer. Assuntos, porque é interessantíssimo, nós vamos ter outras conversas. Bom, eu fico por aqui, eu desejo a todos um ótimo Natal, um bom ano, boa sorte, muita saúde para todos. Você pode entrar em contato com o podcast Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.